Olá, você que me acompanha aqui no canal Peãocast. Estamos na sequência de lives da quarentena, né? Nesse momento de isolamento social. E nós estamos dando a sequência aqui nas nossas lives, hoje com o médico veterinário Luiz Carlos, que vai falar sobre microfisioterapia. Então, é um assunto para muita gente, um assunto muito novo. Para a gente, microfisioterapia também existe, na verdade, para as pessoas. Eu tive o contato em 2019, no ano passado, e nós vamos saber agora um pouco mais como essa técnica é aplicada também nos animais. Seja bem-vindo e bem-vindo. E daqui a pouco nós estaremos recebendo aqui o médico veterinário Luiz Carlos, que deve estar chegando. E a sequência de lives continua. Sim, se você estiver assistindo ao vivo aqui no Instagram, ótimo, ou pelo canal do YouTube, pode ser que daqui uma semana, daqui 10 anos, 100 anos, não importa. O brasileiro está aprendendo a usar a internet para trabalho, exatamente agora. E o nosso médico veterinário acabou de chegar, eu vou convidá-lo, vou conectá-lo. E seja bem-vindo lá. E torcer que a nossa internet corra tudo bem por aqui. Olá, Luiz Carlos. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Dia. Seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Como que tá som, imagem por aí? Tranquilo, tudo ótimo. Tá na paz? Você fala de que cidade hoje? Hoje eu tô no meu sítio, tô em Piracaia, interior de São Paulo. Ok. Bom, eu vou fazer uma introdução e aí eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua especialização e também depois a gente entrar no nosso tema, que é microfisioterapia. Tudo bem? Beleza, fechado. Então tá joia. Você que nos acompanha aqui no canal Peãocast, o Peãocast tem como objetivo promover educação, empreendedorismo, liderança, trazer informações, principalmente nessa fase de isolamento social, conectar pessoas, gerar conhecimento. E nós falamos aqui no interior que é o barulho de carroça na cabeça, ou pulguinha atrás da orelha. O que é isso, barulho de carroça na cabeça? Você ouça uma informação aqui e que aquilo fique incomodando você durante o seu dia, durante a sua noite, fala assim, caramba, eu preciso saber mais sobre esse assunto, eu preciso saber mais sobre esse tema, e de repente você vai ouvir aqui hoje o médico veterinário falar de um tema, e você fala, lógico que é 35, 45 minutos de live, não dá para se aprofundar, mas a ideia é sim gerar em você um desconforto positivo, que provoque em você uma situação que queira saber mais sobre esse assunto, queira saber mais, estudar mais, principalmente nessa momento de isolamento social, que o brasileiro está aprendendo a utilizar a internet para trabalho, aprendendo a usar a internet além do entretenimento que sempre foi muito usado, mas aprendendo a usar, fazer essa relação professor-aluno, aluno-professor, enfim, tudo será diferente depois desse isolamento. E aí eu convido então o Luiz Carlos Nogueira, que é médico veterinário, vai falar sobre microfisioterapia, mas ele tem outras especializações, ele vai comentar também, e eu gostaria de deixar ele à vontade agora para falar um pouquinho da sua história profissional e a gente entra no tema. Mais uma vez, seja bem-vindo. Valeu, obrigado, René. Então, meu nome é Luiz Carlos Nogueira Stetner, eu sou veterinário, me formei no ano de 2010, mas eu saí da veterinária e voltei para a veterinária profissionalmente no ano de 2016, oficialmente. O primeiro curso que eu fiz foi de quiropraxia, e aí depois já conheci o curso de micro, e aí foi me levando a todos os outros cursos. Hoje em dia eu trabalho com quiropraxia, microfisioterapia, bioalinhamento, massagem, kinesiotape, óleos essenciais, enfim, é uma série de terapias que a gente acaba integrando tudo para poder ter o melhor resultado com o animal, seja ele que tenha um problema físico, um problema psicológico, um problema comportamental, enfim. Hoje em dia a gente tem bastante ferramenta para poder auxiliar o tratamento do animal, seja uma coisa aguda, seja uma coisa bem crônica. Muito bem. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, o que me motivou tê-lo aqui na live, né? No ano passado. Sim, por favor. Uma amiga que ela é fonoaudióloga, a Carmen, ela falou assim, Renê, você precisa fazer microfisioterapia.
eu estou fazendo, estou adorando, tal. E eu desconhecia isso o ano passado. E realmente aconteceram coisas em minha vida depois aqui na minha vida, né? E de repente eu leio no seu currículo um veterinário que aplica microfisioterapia em animais. O que me gerou, naquele primeiro momento, depois analisando um pouco mais friamente, falei, nossa, né? Que legal que alguém já entendeu. Mas eu queria saber, é uma técnica muito tradicional, é uma técnica, pode-se dizer, recente? A maioria das pessoas que já estão no segmento, sei lá, de animais, que já tem animais para alta performance, já sabe disso? Ou pode-se dizer que ainda está sendo expandido, pelo menos, essa técnica, Luiz Carlos? Então, nos humanos, eu acredito que já está sendo bem expandido, não tanto quanto a gente gostaria, mas já está sendo bem expandido, sim. Tá. Nos animais, a gente ainda tem uma certa dificuldade em realmente fazer a propaganda e divulgar cada vez mais essa técnica. Mas muitas pessoas me procuram igual foi você. A pessoa fez nela mesma, ou alguém que ela conhece fez, e ela ficou sabendo que tem para os animais. E aí ela acaba entrando em contato, e aí quer saber mais como funciona, se é igual nos humanos, e aí a gente tem esse acesso. Mas é uma técnica recente e Tá. está crescendo muito porque os resultados são excepcionais, são muito bons. E, Luiz Carlos, e uma coisa, eu fico pensando, realmente assim, pela minha experiência, eu tenho falado para onde eu vou, para minha família, para amigos, clientes, conhecidos. Quando alguém faz algum comentário, eu falo, olha, vale a pena você fazer a primeira sessão e depois você vai fazer um julgamento se você quer continuar fazendo, porque eu sou um exemplo que deu muito certo em muitas coisas. O que você consegue falar sobre microfisioterapia, pensando que o meu público hoje, um dos objetivos aqui, primeiro é gerar conhecimento, né? Não Sim, necessariamente para a pessoa que tenha algum tipo de animal, mas quase todo mundo tem um gato ou um cachorro, um animal de pequeno porte em casa. Já é sim. um grupo mais limitado que tenha um animal grande porte, cavalo. Mas enfim, o que você pode aprofundar na questão do microfisioterapia para quem está nos ouvindo e tem um animal de estimação ou tem um amigo, né, alguém da família que tenha, e que tipo de situação que ele pode estar vivendo com esse animal que você orienta que deva procurar um profissional dessa área? O que você pode contribuir? Muitos dos animais que chegam até a gente, do proprietário que acaba procurando a gente, ou é animal que tem problema comportamental, então animal, por exemplo, faz xixi no lugar errado, faz cocô no lugar errado, come alguma coisa, é extremamente agressivo, ou, por exemplo, não aceita que a pessoa saia de casa, que avança na pessoa. Enfim, existem vários tipos de distúrbios comportamentais que a gente consegue tratar. E também aparece muita coisa de caso crônico, principalmente problema de pele, que a medicina tradicional simplesmente já não consegue mais tratar. Já deu todo o antibiótico que precisava, deu todo o corticoide. E de repente E é possível. resolver, não consegue resolver o problema da pele. E aí eles acabam procurando a gente como a última saída, porque nada mais funciona. E aí ficou sabendo que existe esse tipo de tratamento que pode resolver, que tem outros casos bem bons. E aí chegam até a gente. Então, geralmente é caso bem crônico, de que o animal está nessa situação há muito tempo e não consegue resolver, ou problema comportamental, que simplesmente não existe um remédio para aquilo. É um problema comportamental que o organismo dele responde de alguma maneira, algum tipo de estímulo, e ele tem esse comportamento naturalmente, só que geralmente esse comportamento ele é ruim. Então, ou é comer alguma coisa, ou é fazer xixi em algum lugar errado, ou é ser agressivo, enfim, alguma coisa que não agrada ao proprietário. Na sua realidade hoje, que tipo de profissional, de cliente, assim, né, que chega mais para você hoje, é de grande porte, pequeno porte? Como que a sua realidade hoje? Hoje, na microfisioterapia, é mais pequenos animais, mais cães e gatos. Mas, na Ok, verdade, cães. Gatos nem tanto também. São tá. mais cães mesmo.
no caso dos de grande porte, os cavalos, são pessoas, na sua maioria, são animais de competição, de alta performance, ou não necessariamente, é um animal também que a pessoa tem ali de lazer e ela também procura você? Que tipo de pessoa mais procura esse tipo de profissional? Geralmente é animal de competição, de alto rendimento, Tá? ou porque o rendimento caiu, ou porque, enfim, apareceu alguma coisa que eles o proprietário, junto com o veterinário, o tratador, ele não estão conseguindo resolver, e aí eles acabam chamando a gente, essas terapias complementares que, então eles acabam procurando a gente. Caiu a Luiz Carlos, internet aí? Voltou. oi? Alô? Não, aqui a internet tinha dado Oi, você está me uma caída ouvindo? aqui, mas tô ouvindo, pode falar. Ah, tá, tranquilo. A questão, por exemplo, não sei se é possível, lógico que eu acho que vai de animal para animal, mas começa a ter resultado a partir de quantas sessões um animal de grande porte, se ele tem um problema de comportamento, alguma coisa nesse sentido. Você consegue ter uma ideia? Lógico que é difícil fazer uma avaliação, tipo, mas só para quem está nos ouvindo falar assim, passa a ter uma reação positiva a partir de tantas sessões. Geralmente, depois da primeira sessão, a gente já vê um resultado, mesmo que pequeno, mas a gente já vê. Tá. A nossa vantagem em trabalhar com os animais é que eles respondem muito mais rápido, muito mais fácil às terapias do que os humanos. Numa teoria minha, eu acredito que é muito pela falta do ego. O animal não tem o nosso ego. O ser humano, às vezes, saiu da sessão, está se sentindo ótimo. Só que em um momento de baixa ele fala, pô, mas será que eu tô melhor mesmo? Aí 50% do tratamento já foi embora, já volta pro problema e tudo mais. O animal não, ele é branco no preto. Então, se ele tá melhor, ele tá melhor, ponto final, é aquilo. Ele não tem um remorso, não tem o ego de ficar repensando. Então, a gente tem essa vantagem, eles respondem muito melhor ao tratamento do que nós humanos. E por conta disso, geralmente 3 sessões, 4 sessões, a gente tem um resultado bem satisfatório. Mas é muito pessoal, depende muito da biologia do animal, a resposta dele, depende de quanto tempo ele está nesse trauma, depende de quanto tempo ele está nesse problema comportamental. Então, são muitas vertentes para a gente poder simplesmente falar, em tantas sessões vai ter o resultado. A gente vai acompanhando e conforme ele vai melhorando ou piorando, a gente vai adequando o tratamento também. Faz tanto sentido o que você está me falando, porque quando eu saí da primeira sessão de microfisioterapia, eu fui leigo, cheguei lá, tal, não sabia o que ia acontecer. Dei a cara para bater, acreditei, a credibilidade, né, de quem me indicou foi fundamental, eu cheguei ali com a confiança. Bom, eu saí, eu tive resultado tão significativo na primeira, e aí a sessão, me perdoe, eu acho que era 30 dias ou 45 dias a próxima, eu não tenho certeza. São 30. Ok. Aí, olha só o que aconteceu comigo, vou dar esse depoimento, você falou do ego, né? A minha sessão era numa segunda-feira de manhã. E tudo agendado, tudo bonitinho. E eu até com uma expectativa de ir, né? E ela, a profissional, me mandou uma mensagem no domingo à noite, tipo, confirmando o horário da minha sessão. Sim. Você acredita que eu quase me boicotei? Porque eu fiz uma análise rápido, eu falei assim, cara, eu tô muito bom. Eu melhorei demais. Eu não vou lá, não. Tipo assim, era de uma cidade para outra. Eu comecei a buscar argumentos para falar não. Mas aí eu falei assim, por que você foi? Para melhorar. Porque você vai, sei lá, 30% do que você teve de benefício, se você tem mais, possivelmente, 2 sessões, né? Mais 30%, mais 70% para você fechar o ciclo. Eu mesmo que negociei comigo, sabe? Foi uma negociação muito louca. Eu não queria ir, depois eu falei, eu vou. Bom, rapaz do céu, na segunda sessão, eu saí de lá tão com uma gratidão, mas pela pessoa do René. Eu saí grato por mim, por ter decidido não deixar o ego, né? E aí faz total sentido. O animal, ele vai, né? Ele não vai fazer julgamento, né? Então faz sentido que o animal tenha um resultado. E sim, bem mais rápido.
para quem está ouvindo assim hoje a primeira vez, nem sabe, nem animal em casa às vezes tem, mas o que você poderia falar para a gente sobre microfisioterapia? Exatamente, qual a vertente dela para as pessoas entenderem mais? Tá, vamos lá. É uma técnica francesa. Eu não lembro exatamente o ano que ela foi criada, mas ela é recente. Eu acho que foi lá pelo ano Tá? de 1980 e pouco. E ela é uma técnica que visa tratar justamente a causa do problema. Tá. Ela vem um pouco da medicina germânica, que dentro da medicina germânica a gente acredita, a gente estuda que a causa sempre é alguma coisa relacionada à psicologia, à parte mental, e não tanto à parte física. Que geralmente as doenças, o que a gente chama de doença, nada mais é do que o sintoma de alguma outra causa do que realmente a doença. Faz Então, sentido. dentro da microfisioterapia, essa técnica, né, a gente procura por memórias que estejam ativas dentro do corpo, através de uma palpação super leve, super sutil. E achando essas memórias, a gente consegue como se mostrasse para o organismo, dizendo, ó, essa memória aqui que está ativa, ela está se defendendo em relação a algo, algum tipo de situação, porém essa situação não existe mais, não tem mais por que você se defender, não tem mais por que criar essa defesa, esse estímulo. Então é como se a gente fizesse o corpo resolver esse conflito interno através de uma micropalpação bem sutil ali na pele, com pontos específicos que a gente segue na apostila, que é o mapa, e a gente vai seguindo e a gente vai achando os pontos e vai mostrando para o organismo quais são os problemas, meio que isolando aquela parte e mostrando para o organismo, falando, ó, esse é o problema, aconteceu isso e você tem que resolver isso daqui. E aí enfim, é basicamente isso. Na Luiz Carlos, microfisioterapia, diga, tá. pode falar. Não, continua. Você dá, só, continua a linha. Não, na microfisioterapia, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Toda vez que a gente passa por algum tipo de situação traumática, às vezes até inconscientemente é traumática, a gente nem sabe, mas para o nosso organismo foi. Perfeito. Essa memória, ela fica guardada em algum tipo de tecido. O tecido que ela vai ficar guardada no corpo depende muito da etiologia desse trauma, de qual sentimento que foi gerado. Se foi impotência, se foi desvalorização, se foi separação, se foi contato indesejado, enfim. E aí essa memória fica guardada e isolada nesse tecido, porque foi tão ruim que o corpo não quer relembrar, então ele deixa lá guardadinha. Faz sentido. Quando você passa por algum tipo de situação que seja semelhante, parecida ou que seja a mesma situação, essa memória mesmo guardada, ela é ativada, porque é semelhante. Então o corpo reage porque já passou por aquilo e não quer passar mais. Então ele reage mais forte ainda porque está acontecendo de novo o que ele não quer. E aí toda vez que a gente passa de novo pela mesma situação, o corpo vai reagindo. E aí funciona como se fosse um copo d'água. Cada reação dele é uma gotinha dentro desse copo d'água. Chega uma hora que ele transborda. E aí o corpo físico precisa expressar alguma coisa como se fosse a última cartada do organismo para poder se defender desse estímulo, desse trauma. Ele não quer mais. Então ele tem uma ação brusca, uma defesa brusca, justamente para não ter que passar por isso de novo. E aí aparece o sintoma, doença, enfim. É basicamente isso. Luiz Carlos, a idade, por exemplo, falando de. Vamos pensar assim, cavalo e cachorro, que são os animais que você, pelo que eu entendi, mais tem acesso ali. Existe Sim. uma idade que, por uma regra, precisa ter no mínimo para que possas ter um acompanhamento? Existe isso? Não. Qualquer animal, qualquer idade, a gente atende e pode ter também problemas, enfim. Dentro da microfisioterapia também a gente acredita muito em problema geracional. Então, são problemas que vêm de gerações passadas e que, através da sua biologia, você traz essa defesa a esse tipo de situação e Tá. o seu corpo acaba reagindo a isso, sendo que você não vivenciou esse trauma, mas ele está presente dentro da sua biologia. Então, sua biologia vai se defender contra isso porque essa memória de defesa já está presente, mas foi vivida em outras gerações. Então, às vezes, crianças, Mesmo no bebês, animal. Mesmo no animal, mesmo isso no pode animal. acontecer. Sim, mesmo no animal isso pode acontecer.
E uma coisa Curioso. também que acontece muito, principalmente com animais de pequeno porte, cães e gatos, é Hum, que eles absorvem muita coisa do ambiente. Então, às vezes, o problema está no ambiente, às vezes no proprietário, às vezes na empregada, na pessoa que trabalha mais com o animal, que está o dia inteiro com o animal, sim. e ele acaba absorvendo isso para ele. Então, muitas vezes a gente acaba achando algumas datas de quando aconteceu o problema, e se você for ver, esse problema aconteceu com o humano, não com o animal. Porque eles têm essa missão, digamos assim, de é, meio que limpar energeticamente e também algumas outras coisas. E nisso ele acaba absorvendo essas memórias e ele acaba expressando no lugar do ser humano essa memória, essa defesa. Deixa eu fazer um comentário, se talvez seja pertinente naquilo que você acabou de Por favor. colocar do ambiente. A minha relação com os animais é desde sempre. Eu morei no sítio e tal, né? Sim, Fiquei até os sim. 13 anos. Infelizmente, na fase que eu vivi ali, eu presenciei pessoas da minha família tendo um tratamento muito agressivo. Não totalmente, nem todos, mas uma parte, alguns, o animal tinha alguma Sim. reação e tal. Foi o que eu vi, foi o que eu aprendi. E eu tive a oportunidade, depois de muitos anos, eu tinha uma ideia de querer se aproximar dos animais. E quando a microfisioterapia me ajudou a entender que eu precisava voltar a resgatar minhas origens, que eu estava com falta. Na verdade, o meu primeiro cavalo não foi um cavalo, foi um porco. Então eu sempre tive o Sim. desejo, né, como eu te contei, eu tive que buscar caminhos para realizar os meus sonhos alternativos, né? E, de repente, eu conheço ali em Extrema um centro de treinamento com um animal que usa técnica de animal de doma racional ou doma sem violência, Sim. alguns chamam, né? Professor Walter Filho, o Zezinho, enfim. E eles falaram, Renê, o nosso treinamento envolve X tempo, tudo tal. Foi explicando por quê. Mais do que treinar o cavalo, é treinar o dono do cavalo. Que aí você Sim. comentou agora sobre o ambiente. E isso Sim. faz tão sentido, aí eu falo, gente, por que eu não entendi isso 20 anos atrás, 30 anos atrás? Ou as pessoas. Porque o cavalo, o cachorro, vai reagir ao ambiente que ele vive. Ele é uma Sim. resposta do dono, é um jeito de comportamento, né? Não Sim. sei, então acho que tem a ver com o que você acabou de falar, né? Com o ambiente, ele vai absorver o ambiente, ele vai absorver a personalidade do dono, podemos dizer assim? A gente compara muito, eu comparo muito os cães, os animais, como com as crianças. As crianças, dentro da Ó, psicologia tem alguém humana, aqui dentro... dando uma contribuição. A Arumi está falando aqui que a cachorra dela Sim, sente muito com o ambiente. E é o meu espelho. Eu sei que eu preciso me equilibrar. Ela assume que ela interfere no temperamento do animal. Olha que legal, uma proprietária, sim, ela mesma total. entende, ela já tem a sensibilidade que É, percebe que isso acontece. E ela percebe que ela aquele dia está mais agitada. Então isso é é comum, então. então. Nessa parte, até que eu estava comentando, com as crianças, a gente compara muito com as crianças, porque as crianças, até os 7 anos de idade, ela basicamente ela não consegue formar a própria opinião, enfim, formar o próprio caráter. Geralmente isso vem dos pais, ou de quem está criando. Só que passou dos 7 anos, ela já começa a criar a própria identidade dela. Os Então, animais não, é como se eles fossem eternas crianças, eles nunca passam dos 7 anos. Então, eles sempre vão ter as características de quem está ali criando eles. Então, por isso que as pessoas até falam, o meu animal é meu espelho. Quando eu tô mal, ele tá mal, ou quando eu tô mal, ele sente que eu tô mal e vai lá ficar comigo. Enfim, então eles têm eu não diria nem missão, mas essa característica. Eles têm essa característica de sempre estarem presentes quando você precisa e sentir muito fácil quando você está bem e quando você está mal. E alguns animais acabam expressando o problema do ser humano porque, enfim, acabou sentindo que estava com aquilo lá e acabou expressando de alguma maneira. E teve uma então, pergunta aqui, se eu não me engano, da Letícia, que ela tá. perguntou se indica que o proprietário faça tratamento simultâneo com os animais. Sim, eu sempre indico, toda vez que eu mexo em um animal, eu sempre indico que o proprietário também passe pelo tratamento de microfisioterapia ou Sim. bioalinhamento, enfim. Porque muitas vezes o problema é do animal ou às vezes é do ambiente.
Só que quanto mais leve a gente deixar o ambiente, mais em harmonia a gente deixar o ambiente, melhor vai ser para o animal e para o proprietário. Então, mesmo que, igual você já passou pela sessão de micro, às vezes a gente acha que a gente não tem absolutamente nada, mas assim que a gente passa uma sessão de micro, você sai de lá e você sente que está realmente melhor, mais leve, enfim. Então, a gente sempre tem uma coisinha ou outra para tratar. Então, sempre que eu posso falar para o proprietário se tratar junto, por favor, faça questão, porque vai melhorar bastante a vida. Luiz Carlos, eu queria voltar, só bater um pouco na tecla, como microfisioterapia é uma, eu diria que é uma palavra, ou é técnica, pode chamar de técnica? Como que eu Sim, posso sim, é chamar? uma técnica. É uma técnica. Que eu, particularmente, no ambiente que eu frequento de 2019, que eu falo para todo mundo, as pessoas parecem que nunca ouviram falar, e eu Sim. tenho a impressão que ainda tem que ser mais explorado. Que tipo de sintoma que a pessoa fala assim, cara, eu tô sentindo, sei lá, eu tô sentindo que tô mancando, eu tô sentindo que eu tô esquecendo coisas, eu tô sentindo que tem coisa que eu trabalho e não anda. Que tipo de sintoma que a pessoa pode falar que ela pode procurar essa técnica que vai contribuir? Existe um leque que você poder dar uns 10 itens ali, ou para qualquer segmento, enfim, essa limpeza, o banho é bom para todo mundo, como que seria isso? Então, geralmente para qualquer coisa, porque se a gente partir do princípio de que só vai aparecer no corpo físico depois que você criou algum trauma, alguma lesão na memória celular por algum acontecimento traumático na parte mental ou psicológica, se você está tendo algum tipo de sintoma físico, é porque você tem uma memória que está ativada. Então, basicamente, qualquer tipo de problema físico ou até mesmo psicológico, depressão, enfim, síndrome do pânico, qualquer tipo de problema, a microfisioterapia vai ajudar. Logicamente que algumas coisas se resolvem sozinhas. Então, por exemplo, às vezes você pegou uma gripe, você não vai sair correndo para fazer uma microfisioterapia. Às vezes toma um antigripal, alguma coisa assim, um chá, e você já melhora. Mas existem coisas que são um pouco mais crônicas e um pouco Tá. mais difícil de você lidar, de você tratar, que a microfisioterapia pode ajudar muito. Principalmente casos mais psicológicos, digamos assim. Então, síndrome do pânico, depressão, né? Enfim, por aí vai. Porque são coisas que não são tão físicas. Você tem um problema físico também, mas realmente você tem uma âncora maior na parte mental e psicológica. E aí a microfisioterapia consegue agir bastante lá na memória celular, onde realmente é a causa do problema. Alguém já questionou você, assim, um amigo, tipo um cliente seu, de uma forma Sim, parecendo que é um pouco místico, porque, muita gente. porque parece que aos olhos, né, aos olhos de um leigo, aos olhos tão limitado do ser humano, o que se faz, o que o profissional do microfisioterapia faz é tão micro que parece meio exótico e não tem nada a ver com Sim. exotismo, é meio místico. E me perguntaram sobre isso. René, mas você está falando de um jeito que parece. Explica o que a pessoa faz. Eu falei assim, eu não consigo explicar, você tem que ir. Ah, mas está parecendo um negócio meio místico. Eu falei assim, eu garanto que não é, Não. mas você tem que viver a experiência e você vai depois conversar comigo. Você já foi questionado Sim. sobre isso? Sim, muito, bastante. O pessoal acha que é coisa energética, que é espiritismo, enfim. Não, não é nada disso. É uma técnica totalmente baseada na ciência, comprovada cientificamente. Perfeito. A técnica vem da embriologia. Então, foi estudado desde quando é gerado o embrião, quais órgãos são formados juntos, e existe uma cadeia de órgãos que são formados juntos, e quando você tem algum tipo de problema nessa cadeia, os outros órgãos também podem apresentar o problema. E aí, através desse estudo, desse pensamento, é que foi adquirido e foi feita toda a parte da microfisioterapia, do estudo e do tratamento. Então, por exemplo, se você tem um problema no estômago. O estômago ele faz parte de uma cadeia onde tem duas vértebras, mais três órgãos, cinco músculos, tendão, ligamento, e tudo parte da mesma cadeia porque a origem na embriologia foi a mesma. Então, Tá. você pode ter um problema muscular porque a causa do problema está no estômago, porque ele faz parte da mesma cadeia. Ele tem a mesma ligação.
Então, através desse pensamento é que a microfisioterapia foi criada. E quando a gente passa a mão e sente que tem um bloqueio, não é energético, não é espiritismo, não é nada disso. É simplesmente a gente sente uma falta de fluxo biológico nessa parte que a gente está ativando do seu corpo, e é como se fosse realmente uma conversa com o seu corpo, só com um toque super sutil. A gente tem que ter a mão super bem treinada para justamente sentir essa perda de fluxo biológico, e aí a gente sabe que ali tem um bloqueio, e que esse bloqueio está causando todo o resto do problema, todos os seus sintomas. E aí, quando a gente isola esse bloqueio, é como se a gente isolasse e mostrasse para o seu organismo. Aí seu organismo faz a leitura desse problema e a resolução do conflito que está causando. Uhum. Não, é encantador. Então eu convido você que está assistindo a live, que talvez achou esse tema interessante, chamar o Luiz Carlos ali no particular, trocar essa ideia, ver se a distância entre você e o Luiz Carlos enfim, não importa a distância, faz uma consulta online, troca uma ideia, né, Luiz Carlos? Aproxima. Sim, não, estou à disposição. E aproxima, entende, mesmo que você às vezes ainda não tenha um animal, mas você pode falar com o Luiz Carlos que ele vai te dar maiores informações. E porque, gente, o que nós estamos vivendo hoje, essa busca, acho que tanta gente estudando, tanta gente se aprofundando, conhecimento também só vai fazer sentido se você praticar. Senão, você fica um obeso, né? Obesidade de conhecimento e não tem prática. Então, é importante você pegar algo que te interessa, algo que te desperta, algo que te incomodou, aquele barulho de carroça na cabeça que a gente falou, e de repente fala, cara, eu vou me aprofundar nesse tema para saber o que eu posso ajudar. Os meus animais de estimação, meus animais de trabalho, né, de competição, ou a minha família em cima desse tema que a gente falou aqui sobre microfisioterapia, que ainda é um tema relativamente novo, pode-se dizer. Sim, bastante. Tem uma frase que eu gosto bastante, cabe dentro do que você falou, que conhecimento é saber que tomate é uma fruta. E sabedoria é saber que o tomate não entra numa salada de fruta. Então, existe uma grande diferença entre você só ter o conhecimento e realmente você ter a sabedoria. Depois eu vou ouvir a live de novo para escrever frase por frase, porque ela tem um efeito, né? Ela tem um efeito e esse trocadilho é bom para a memória, né? Sim, bastante. E não sei se tomate é bom para memória, mas o trocadilho acaba sendo. Mas você consegue repetir? Você consegue? Isso. Você consegue repetir que é bonita? Então, conhecimento é saber que tomate é uma fruta. E sabedoria é você saber que o tomate não entra numa salada de fruta, apesar dele ser uma fruta. Então, não adianta nada você ter o conhecimento, mas não usar a sabedoria desse conhecimento. Perfeito, perfeito. O que a gente discute muito, a gente fala em startups da vida, né? Sim. Que é você errar rápido, né? Corrigir rápido e tentar rápido, né? Tipo assim, não sei se é nessa ordem, né? Mas aquela coisa, o dia que eu tiver o perfeccionismo é inimigo dos dias de hoje. O dia que eu tiver pronto, preparado, eu vou fazer tal coisa. O dia que você nunca faz. Coisa nunca faz. Mas a gente foi meio educado a pensar o seguinte, se não for para fazer bem feito, não faça. Né? Exatamente. E a gente foi meio educado, eu sou de uma geração um pouco antes da sua, e tipo, se não for para fazer bem feito, sai daqui. Tipo, né? E hoje nós estamos na geração que eu aceito o erro, mas eu tenho que errar rápido, agir rápido e aprender rápido, tipo, refazer rápido, né? Ser um eterno cientista da vida, né? Tipo, eu testo, choro um pouquinho, mas eu levanto rápido, testo e vou fazendo. Ô Luiz Carlos, nós já estamos com 35 minutos de live, olha como passou rápido. Voando. Eu queria convidar você para fazer alguma consideração final, alguém que está ali, alguma pergunta que foi feita, alguém está te elogiando, agradecendo os conhecimentos, porque entendeu melhor, enfim, já pessoas ali que te acompanham também. Queria que você fizesse uma consideração final, alguma mensagem que você acha pertinente da parte científica ou da própria concepção sua de vida,
e depois a gente vai para o quadro Somos Todos Contadores de Histórias e finalizar esse bate-papo. Eu gostaria que acontecesse em outro momento, uma segunda live, porque eu acho que tem conteúdo pra caramba para ser explorado. Não, tem muita coisa aí pra gente conversar. Tem as outras terapias também que eu trabalho, também são bem interessantes. Tô à disposição aí. Queria primeiro agradecer você pelo espaço, enfim, porque a gente precisa muito desse espaço, não só na parte veterinária, mas também na parte humana, né? São terapias novas que estão chegando, estão ganhando espaço dentro da medicina tradicional e a gente trabalha sem nenhum medicamento. Não que a gente é contra medicamento, mas a gente não trabalha com medicamento, a gente trabalha dando uma condição para o seu organismo poder se regular e, enfim, poder funcionar 100% do potencial dele. Então, a gente nada mais é do que uma ferramenta que deixa o seu organismo trabalhar sozinho e trabalhar da maneira que deve trabalhar. Então, eu acho que cada vez mais esse tipo de terapia está surgindo e cada vez mais está crescendo, porque hoje em dia muitos medicamentos, a medicina tradicional não consegue lidar, não consegue tratar mais tanto, porque a gente não está indo na causa do problema, a gente está simplesmente remediando um sintoma. E aí passou o efeito do remédio, o sintoma volta porque a causa continua presente. E cada vez mais a gente está estudando, a gente está realmente entendendo quais são as causas e a gente vê que muitas vezes a causa não está nem dentro de você, mas sim está ao seu redor. E aí a sua doença, o seu sintoma nada mais é do que uma resposta natural do seu organismo ao que está no seu redor. Então, hoje em dia a gente vê muitas pessoas falando sobre estilo de vida que é saúde. Então, realmente, hoje em dia você vê uma vida comendo saudável, fazendo o que gosta, principalmente no trabalho. Você ter um ambiente saudável à sua volta, você vai ter uma saúde saudável também. Então, acho que cada vez mais esse tipo de terapia e esse tipo de conceito está crescendo. Então, a gente precisa cada vez mais desse espaço. Então, eu agradeço muito você por esse espaço. Uma honra. E espero que a gente tenha muitas outras lives. Eu também desejo que sim, até porque o conhecimento que você tem e as outras áreas é impossível tratar todas aqui. Eu só queria que você respondesse uma última pergunta. O meu professor de laço, o Zezinho, que é de Extrema, Minas Gerais, ele fez uma pergunta. Qual seria a hora ideal para levar o animal, para reconhecer o horário? Lógico que assim, é muito pessoal de cada animal para cada animal, mas que você pode responder para ele. Eu não entendi qual que seria a melhor hora para levar o animal. Tipo assim, eu também não entendi se a pergunta é sobre a questão da fase do animal, que eu não entendi, mas eu só, tipo, vamos supor que ele esteja perguntando, que a pergunta já passou, em crítico, qual o momento? Na hora do início, eu não sei exatamente a pergunta, mas eu acho que é legal chamar ele no particular. Zezinho, você está conseguindo me ouvir? O Luiz Carlos vai te chamar no particular, ele vai te responder essa pergunta com mais carinho. Como saber a hora de levar o animal? Eu acho que é um pouco aberta essa pergunta, porque ela pode ser, levar como, né? Tipo assim, que idade? Eu não sei qual foi a... Então, depende muito, enfim, cavalo de esporte, geralmente a gente começa muito cedo, então a gente às vezes pula algumas etapas, mas é muito individual, depende muito da raça, depende muito da modalidade, enfim, então é muito individual e realmente você tem que ir tendo aquele feeling de que o animal está pronto e está preparado para a próxima etapa e você vai levando ele. E caso tenha algum tipo de bloqueio, algum tipo de problema, a gente está aí para justamente ajudar nessa fase, nessa transição. Então, a microfisioterapia pode ajudar, o bioalimento também, quiropraxia também, porque relaxa bastante o animal, enfim. Hoje em dia a gente tem uma gama de terapias, de técnicas para auxiliar o animal, não só o animal pronto, mas o animal que também está fazendo a doma, o animal antes da doma, enfim. A gente pode ajudar ele praticamente em todas as fases da vida dele. Perfeito. Bom, vamos entrar no quadro Somos Todos Contadores de Histórias. Luiz, anote ali e fale para mim 5 palavras que a gente vai usar na história. Você vai construir uma história, eu vou dar sequência, eu vou explicar a técnica para você, mas escolha 5 palavras agora. 5 palavras? Isso. Cavalo. Cavalo. Mato. Vai anotando aí que você vai usar, tá? Mato. Tá, puta, vou anotar na cabeça que eu tô sem papel aqui. Tudo bem. Mato. Desculpa não ter avisado antes.
Não, imagina, tranquilo. Cavalo, mato, tomate. Tomate, ótimo. É, Deixa eu pensar aqui. Rapaz, Tranquilo. difícil, não é uma palavra rápida, não. Tecnologia Tecnologia, e chapéu. Usar seu chapéu, chapéu de ótimo. vento. Então, como que funciona esse quadro? Você constrói uma história do jeito que você quiser e você vai introduzindo, você vai costurando essas 5 palavras na sua história. No momento oportuno, você me dá a deixa, eu preciso continuar a sua história usando as palavras. Aí eu te devolvo a história e você finaliza a história. E tudo é coisa de torno de 1 minuto, é muito rápido, é uma troca mesmo muito rápida de história. Alguma dúvida até Sim. aqui? Não. Então, hoje no quadro Somos Todos Contadores de Histórias. Como toda boa história, Luiz Carlos, começa com Era uma Vez. É com você. Vamos lá. Era uma vez que eu estava no meu sítio, em Piracaia, relaxando, curtindo com meus cavalos. E então eu decidi dar uma volta neles. Eu peguei meu chapéu e selei eles e, enfim, saí para a estrada para poder curtir um pouquinho com eles. Vai lá. E nessa curtida com ele nas estradas, o cavalo tropeçou no tomate e os dois foram parar no chão. O chapéu ficou sujo e gerou um trauma. E foi quando esse menino, já veterinário, ele resolveu estudar microfisioterapia para entender os possíveis traumas que aquele impacto poderia gerar. Foi lá no mato, mas está valendo. O cavalo ficou saudável. Tecnologia de estudo fez com que ele salvasse e recuperasse o animal. O chapéu, meio sujo, voltou para a cabeça. E assim continua a sua jornada como um veterinário e levando saúde para os animais, que são, com certeza, os melhores amigos do homem. É com você. Sim, são os melhores amigos do homem e com toda certeza cuidar deles faz a vida muito mais fácil, muito mais feliz e faz com que, enfim, a pessoa seja completa, esse veterinário seja completo, seja feliz e esteja conseguindo viver o sonho da vida dele. Incrível! Parabéns, peão! Boa. Valeu, René. Foi um prazer, obrigado. Obrigado a todo mundo que participou da live, para todo mundo que mandou mensagem. Depois é só seguir ali o canal Peãocast para os interessados, seguir também o veterinário Luiz Carlos, está ali também na descrição. Sucesso, a gente se encontra nas próximas lives. Bom, isolamento social para todo mundo, se cuida aí. Valeu, René. Obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo que participou. Algumas pessoas eu consegui ver os comentários ali, outras não. A Marina tá ali, a Celina também. Enfim, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato no particular, não tem problema nenhum. Só me adicionar, mandar um direct que eu respondo. Não tem nenhum problema. O que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Vamos marcar outras lives, falar sobre as outras técnicas também. Foi super gostoso o papo. Parabéns pela sua iniciativa. E é isso aí, bola pra frente. Vamos e só lembrando, os seus seguidores, né, os meus seguidores, que esse conteúdo fica disponível no canal do YouTube. Sim. Então, legal, se alguém quiser buscar e ouvir você novamente, eu vou te passar o link certinho, porque às vezes a pessoa quer anotar alguma coisa, tal, fica mais fácil rebobinar o vídeo ali e fazer o que tem que ser feito. Passa o link depois, eu também posto lá e vai ficar disponível para todo mundo. Quem quiser Parabéns assistir, pela sua iniciativa, pela sua dedicação como profissional, enfim, pela sua trajetória de vida, viu, Luiz Carlos? Saúde. Valeu, eu que agradeço e eu que falo parabéns para vocês. Valeu, obrigado, gente. Tchau, até logo. Tchau, obrigado. Tchau.